assim, mais Teu maduras. marido, agora vamos falar do teu marido. Ele passou de caminhonete, foi lá, você dormiu 3 dias com ele, não fez nada. Essa parte que a gente parou. Aí você falou assim, como é o nome dele? Jeremy. Jeremy. Aí você falou, Jeremy, tu não é muito chegado na fruta? Você gosta da marcha ré? Ele falou, não, eu tenho respeito. Eu respeito, e aqui nos Estados Unidos eu tenho medo que alguém fale que eu fiz coisa que não era para ter feito. Sabe uma coisa que eu gosto nele? Que ele não é dramático e ele não, ele não tem a masculinidade frágil, sabe? Eu já tentei várias vezes tirar onda com a cara dele com essa história e não cola. Não cola. Ele fala assim, eu não saio colocando meu em qualquer mulher. Calma aí. Ele fala assim, eu tenho que te conhecer primeiro para saber com quem que eu tô. Tanto que ele me pediu os exames tudo bonitinho, tá? De HIV, tudo bonitinho. Quando a gente foi morar juntas, nós dois fizemos tudo direitinho. Antes de você fazer qualquer coisa com ele, você foi fazer o check-up. Exatamente. E ele também. Sabe? Então ele é todo certinho e ele não se dói com isso. Você pode tentar avacalhar com ele à vontade, que ele, né? Tá nem aí. E aí, depois de quanto tempo vocês juntos, que ele mandou você fazer o exame para ver se você passaria no teste para fazer alguma coisa? Quando eu voltei, eu voltei, depois dos 3 dias eu voltei para Connecticut, e aí eu passei uns 5 dias em Connecticut, e eu que fiquei aperreando para voltar, para ir para onde ele estava, porque eu tinha gostado dele, sabe? Gostei da família dele, eu vi o jeito que ele tratava a família dele, a mãe dele. O amigo dele tinha conversado comigo, falando, olha, ele é um cara muito gente boa e tal. Falou sobre ele, né? E aí eu tinha gostado dele, realmente eu pensei assim, acho que esse cara, ele não é doido, né? Ele é normal. Aí eu voltei para Connecticut e comecei a aperrear ele, que eu queria voltar e tal. Aí ele falou, ele tinha batido até uma foto quando eu entrei no aeroporto de Costa, ele tinha batido uma foto, aí ele ficava mandando essa foto para mim, dizendo que estava com saudade para eu voltar e tal. Só que ele tinha medo da questão do inglês, né, de eu não conseguir me comunicar com a família dele e tal. E aí, da gente não conseguir se entender, porque tinha momentos que era bem, bem difícil mesmo, porque tem uma hora que você perde a paciência de ficar o tempo todo com o celular, né? Então, assim, aí ele tinha medo de não dar certo por causa disso e tal. Sei que a gente ficou conversando, e aí eu arrumei minhas coisas, acho que uns 5 dias ou uma semana no máximo, eu voltei para onde ele estava. E as meninas lá que eu morava, você é doida? Cara, acabou de conhecer o cara, não sei o que. Eu falei, cara, porque, você na não... verdade, é loucura. Se você parar para pensar, você já fez um monte de loucura, essa seria mais uma das tuas loucuras. Então... Porque você sentiu que com ele seria diferente? Porque eu vi ele uma pessoa mais centrada, sabe? Mais família, era preocupado com a família dele, sabe? Então eu falei assim, esse cara aí, ele não era doido, sabe? Não bebe, não fuma, sabe? Nunca, não falava coisas estranhas, sabe? Então eu vi que ele era uma pessoa... Pelo contrário, a estranha e a louca, no caso, era você. Você que veio e deixou ele meio doidinho, né? Ensinou ele alguns truques, alguma coisa. Ele fala assim que eu sou doida, né? Que realmente eu não tiro muita razão dele, não. Enfim. Aí eu voltei, peguei minhas coisas, tudo, e as meninas falando, você é doida, não sei o que e tal. Mas só que também que os brasileiros que eu tinha conhecido lá em Connecticut, assim, que eu não fiquei com nenhum brasileiro. Mas os que eu tinha conhecido, assim, que eu fui pra festa, que as minhas amigas ficavam, era tudo casado, era alcoólatra, tudo doido, dirigiam louco com música alta no meio da rua, fazendo cavalo de pau no meio da rua, sabe? Só gente doida também. E aí, eu falei, cara, de tentar com um americano a ficar aqui batendo cabeça com esse brasileiro doido, aí eu vou tentar com um americano lá. Aí... Ele que apareceu aí? Não, minha sogra. Tô na casa dela. Vamos lá, me conta. E aí, como foi? Daí você voltou para morar com ele? Já para morar direto com ele, com a família dele? Não, ele estava em Iowa trabalhando, né? Com esse amigo dele. Então. Você foi pro hotel com ele? Não, ele tinha um apartamento lá, porque ele fica meses trabalhando no estado, sabe? Aí, às vezes é rápido, às vezes demora 10 meses no ele mesmo faz estado. O que exatamente? Olha, exatamente, ele fica no escritório, tipo assim, ele comanda uma equipe que sobe naquelas turbinas para consertar, para montar, sabe, para construir.
E ele fica ali no escritório comandando a equipe. É isso que eu vejo quando eu vou lá visitar ele. Nunca perguntei exatamente E qual aí que é a você função. foi para lá, depois de quanto tempo vocês voltaram para algum lugar? De onde que ele é? Não, então, aí eu fui para lá, isso era em agosto de 2019. Isso eu tinha chegado em abril, lembra? Maio, junho, julho, agosto, né? Aí isso era bem no comecinho mesmo de agosto, acho que lá pro dia 1º. E aí, quando foi em setembro, eu vim para Ohio com ele para conhecer a família dele. E aí, de cara, eu gostei de todo mundo me tratou super bem, sabe? Eu achei que todo mundo ia me olhar torto, eu tava super nervosa, mas eu disse, meu Deus, eu vou lá, não vou dar minha cara a bater, vamos ver o que acontece. E, e todo mundo me tratou super bem, eu não sabia falar nada de inglês, usava, né, o celular para tudo. E a essa altura do campeonato ele já tinha meio que aprendido a me decifrar, sabe? Sabe igual mãe aprende a decifrar o bebê? Só a mãe sabe o que ele quer, exatamente. Ele meio que já tinha me decifrava, assim, sabe? E aí, pronto, quando foi em. Aí voltamos para Iowa. Quando foi em dezembro, a gente voltou antes do Natal. E quando foi dia 23 de dezembro, ele me chamou para fazer um passeio no zoológico, uma tour lá, uma tour das girafas, que eu amo girafa, então a gente passou o dia inteiro vendo girafa lá. E quando foi à noite, ia ter a apresentação de luzes de Natal, começou a chegar os parentes dele no zoológico. Começou a chegar gente, e eu, que é isso, né? E aí ele foi, se ajoelhou lá e me pediu em casamento, lá na frente Ai, que lindinho! na frente das luzes, na frente da família. Cara, tinha umas 30 pessoas da família. A família dele é muito grande. E eles são muito unidos, né? E Aí, você pronto. aceitou? Lógico. Lógico. E vocês estão casados há quanto tempo? Ele pediu em casamento, daí foi casar quando? Aí a gente casou em julho de 2020. Porque ele queria casar em março de 2020, mas eu queria que a minha irmã viesse. Aí a minha irmã ia tentar o visto e tal. Só que foi bem quando aconteceu a pandemia, estourou, né, o Covid e tal. E aí o consulado fechou, a minha irmã não conseguiu fazer a entrevista. E aí a gente já tinha, por causa dela, a gente já tinha mudado para julho, né? Aí a gente deixou. E ficou naquele, o governo proibia a festa, depois liberava, proibia. Ficou naquilo até que a gente conseguiu fazer o casamento em julho de 2020. E foi assim, ele não poupou detalhes, foi uma festa maravilhosa, enorme, em um lugar caríssimo, tudo muito lindo, maravilhoso.